Meus amigos, saudações tricolores e vitória Fluminense. Fluminense vence aí a última rodada da Libertadores, a sexta rodada, de forma invicta, né? Se classifica para as oitavas de finais, vencendo o Alianza Lima por 3-2 em um jogo onde a maioria dos tricolores estavam achando que seria fácil. O Fluminense vai pegar o lanterna do grupo dentro de casa, vai destruir o Alianza Lima. Time fraco, vai arrebentar. Pois é, meus amigos, nem tudo é como parece, né? Tipo, eu não imaginava que seria um jogo tão difícil assim, tá? Mas foi, e o importante é que o Fluminense venceu. Óbvio que tem coisas pra gente pontuar, por exemplo, Germancano. Eu pensei muito se eu falaria agora sobre o Germancano, se eu faria um vídeo só sobre isso. Talvez eu faça até um vídeo somente sobre o Germancano, mas eu vou dar uma opinião aqui sobre ele, sobre esse momento que ele tá vivendo agora, que pode ser polêmica pra você ou não, enfim. Você vai descobrir durante o vídeo. Antes da gente continuar, deixa aquele like e se inscreve aí no nosso canal. Bom, esse vídeo vai ser bem rápido, tá? Eu garanto pra vocês que vai ser bem rápido. Eu vou fazer um pós-jogo aqui, passando por cima, bem rápido e objetivo, pra você não perder seu tempo. Cara, eu já vou começar o vídeo falando sobre esse jogador aí chamado Marcelo, né? Eu acho que se eu ficar aqui elogiando o Marcelo, falando das qualidades do Marcelo, é a mesma coisa de ficar chovendo no molhado, né? Porque todo mundo sabe o quão o Marcelo é gênio. Todo mundo sabe disso. Não tem por que eu ficar falando, olha, Marcelo é gênio, Marcelo é craque, você já sabe disso. Então seria mais do mesmo. O Fluminense, quando contratou esses medalhões, esses caras velhos que a mídia falou, e você pode perceber que todos os caras velhos que o Fluminense contratou foram caras de nome. Pesados. Douglas Costa, Renato Augusto, Marcelo, próprio Ganso, Thiago Silva, Felipe Melo. O Fluminense contrata o Felipe Melo, já multicampeão na Europa, campeão no Brasil, 2 vezes campeão da Libertadores. Esse é o cara que o Fluminense contratou. E diferente do que todo mundo diz, né, eu tenho uma visão completamente oposta da grande mídia. A grande mídia diz que o Fluminense é um time de velho. Os rivais dizem que o Fluminense é um time de velho. Sendo que eu fiz um vídeo, inclusive, que o Mário Bittencourt, ele citou na sua coletiva, um vídeo onde mostra que o Fluminense é o 5º colocado na média de idade no Brasil. É o 5º colocado. Isso significa... Inclusive, tem times como o Internacional na frente do Fluminense. Empatado com o Fluminense tem Botafogo. Então, assim, por que ninguém chama o Inter de time de velho se a média de idade do Inter é maior do que a do Fluminense? Mas resumindo, pra resumir o assunto Marcelo. Quando você... Imagina que você tem um time de bairro aí na sua cidade. Você vai chamar um monte de cara experiente, um monte de cara que já foi campeão em vários lugares e vai trazer pro seu time. Você tem 2 pesos quando você faz isso. Um peso é que você sofre um pouco quando você tá sem a bola, assim como o Fluminense sofreu nesse jogo contra o Alianza Lima. E quando você tem a bola, e principalmente em momentos difíceis, em momentos de pressão do adversário, é nesse momento em que os jogadores velhos, né, entre aspas, que a mídia diz, eles aparecem. E quando você tem um gênio, um cara do tamanho do Marcelo no seu time, ele pode ter a idade que for. A experiência dele vai fazer diferença em algum momento. Ainda mais em jogos grandes, ainda mais em jogos de Libertadores, jogos onde o Fluminense precisa vencer, e nem precisava tanto. Mas eu tenho certeza que se o Fluminense perde esse jogo, ou empata dentro de casa, o clima seria outro para as oitavas de finais com a torcida. Então eu acho que os jogadores entenderam o momento do Fluminense e falou assim, galera, a gente não pode perder aqui de jeito nenhum, porque a gente já tá na zona de rebaixamento no Brasileirão. Se perde aqui, como que a gente vai... Qual é o clima que a gente vai para as oitavas de finais? E oitavas de finais, gente, eu costumo dizer que das oitavas pra frente é final todo jogo. É Maracanã lotado todo jogo, é obrigatório. Não tem meia conversa. O Maracanã, assim como foi o ano passado, eu fui em todos os jogos. Ano passado foi a mesma... O estádio precisa estar lotado. É ambiente de guerra. É ambiente de final de Copa do Mundo pro torcedor tricolor. Ainda mais pro campeão da América. Então, assim, quando o Marcelo, nesse jogo contra o Alianza Lima, ele domina a bola, que o primeiro gol foi assim, ele dominou a bola, cruzou, saiu o gol do Keno. E logo depois ele faz aquele golaço, ele praticamente pegou a bola, botou debaixo do braço e resolveu o jogo. Ele resolveu o jogo.
Jogou o jogo todo, se eu não me engano. Acho que jogou o jogo todo, né? Tô lembrado agora, mas provavelmente sim. E eu não lembro dele ser substituído. Mas enfim. Quando você tem gênios dentro de campo, o jogo pode estar difícil. Mas aí, do nada, aparece um Ganso dando um passe mágico. Aparece o Renato Augusto acertando uma chapada na gaveta. Do nada, assim, do nada. Aparece o Marcelo pegando a bola, botando debaixo do braço e resolvendo o jogo. Os adversários, eles presta bem atenção, quando os adversários, eles entram em campo e vê do outro lado Marcelo, Douglas Costa, Renato Augusto, vê Ganso, vê o Fábio no gol, vê o Felipe Melo na zaga, vê o Thiago Silva na zaga, não tem adversário aqui na América, eu boto a minha mão no fogo, não tem adversário da América que pelo menos pense assim, puta que pariu, meu irmão, olha o time dos caras. Não tem adversário na América que não faça isso. Não tem. Qualquer um, Flamengo, qualquer time. Qualquer time. Quando vê o Fluminense, podem vencer. Futebol, eu não tô dizendo aqui que o Fluminense vai ganhar todos os jogos e que ganha por causa dos nomes. Mas eu tenho certeza que quando os caras entram em campo e vê aquele time e falam assim, porra, irmão, os caras estão com o Douglas Costa. Ontem o Fluminense estava com Douglas Costa, Ganso e Renato Augusto no banco. No banco. John Kennedy jogando, né, John Kennedy? Mas enfim, vamos lá. A gente vai falar sobre o John Kennedy. Eu falei que seria rápido, né? Já vamos começar aqui falando dele. Eu vou até abrir pra vocês aqui. John Kennedy. Um cara que ama o Fluminense, pelo menos é o que eu acho, e a torcida ama esse garoto. Quando ele faz o gol. Cara, essa aqui é aquela menininha, será? Aquela Luzia? Que chorou na Libertadores? Será que é ela, gente? É porque tá embaçado, não sei. Mas enfim. Quando o John Kennedy faz o gol da vitória em uma noite dentro do Maracanã, uma noite essa de Libertadores, essa torcida aqui, meu irmão, foi o ápice, eu acho que foi o ápice de emoção da torcida esse ano. Depois do jogo contra a LDU, obviamente, né? Depois da Recopa, a Recopa foi... Esse ano nada superou a Recopa. Mas esse momento aqui, desse gol do John Kennedy... Agora, contra o Alianza Lima, foi o ápice de emoção, o ápice de alegria da torcida. Porque, automaticamente, todos os torcedores tricolores do planeta, quando viu o John Kennedy fazer o gol da virada contra o Alianza Lima, sentiu o gosto na boca, da Libertadores de 2023. Daquele ano que foi mágico e tá marcado na nossa história. Então, assim... Eu faço das palavras do Felipe Melo as minhas. Espero que o John Kennedy, ele fazendo esses gols e vendo a importância que ele tem pro Fluminense, a importância que ele tem pra torcida, irmão. Pras crianças, cara, as crianças amam o John Kennedy. Pras crianças, o John Kennedy é o maior ídolo da história do Fluminense. Tem gente que tatuou a cara do John Kennedy na pele, irmão. Eu espero muito que ele tenha essa percepção e espero muito que ele entenda isso, que entre na cabeça dele, que ele trabalhe sério, que ele honre não só a torcida, mas que ele honre os companheiros de equipe, que ele sirva de exemplo, usando as palavras do Felipe Melo, pros filhos dele, cara. O João Kennedy tem 2 filhos, né? Então eu espero que ele consiga pegar essa responsabilidade, porque o Fluminense a torcida vai ser muito feliz com ele e ele com o Fluminense, eu tenho certeza disso. John Kennedy, eu já falei isso aqui várias vezes, tem total capacidade de pegar a nova da seleção brasileira e colocar nas costas e carregar por muitos anos. Agora, depende dele. Porque aqui no Brasil, não tem um jogador que faça o que o John Kennedy faz. De camisa 9, não tem. Vamos lá. Vamos falar sobre esse cara aqui, cara. Assim, vou ser bem rápido porque eu acredito que eu preciso fazer... Eu preciso, na verdade, né? Acredito não. Eu preciso fazer outro vídeo sobre o Germancano. Um vídeo só sobre ele. Sobre esse momento que ele tá vivendo. Bom, vamos lá. Eu demorei um pouquinho pra fazer esse pós-jogo porque eu queria falar sobre o Germancano e não queria me atrapalhar nas palavras. Bom, todos os gols do Germancano, todos os gols dele, mais importantes da história do Fluminense, todos os gols, eu estava dentro do Maracanã. Todos os gols do Germancano. Estava lá dentro. Gol contra o Vasco, gol contra o River Plate, aquele golaço, gol contra o Inter aqui no Maracanã, aquele gol que foi o gol de empate, o gol lá no Sul, todos os gols mais importantes da história do Germancano no Fluminense eu vi. Pra mim, Germancano é ídolo incontestável. Mas, por outro lado, ninguém é maior do que o Fluminense. Então, baseado
Se eu e você concorda isso, se eu e você concorda que ninguém é maior que o Fluminense, a gente não pode ficar passando a mão na cabeça de um jogador que tá jogando mal. Porque se fosse qualquer outro jogador, a torcida já estaria vaiando. Não estou dizendo que é pra vaiar o Germancano, não estou dizendo isso. Até porque, esse momento que o Germancano vive hoje, Carlos, eu acredito muito que é por causa desse cara chamado Fernando Diniz. Por causa do esquema tático dele. O Germancano, ele volta demais pra marcar. E isso tá atrapalhando ele, isso é um fato. Eu já venho falando isso aqui há muito tempo. Então eu acho injusto a gente vir aqui crucificar o Germancano. Crucificar ele e falar assim, porra, o Germancano não tá jogando nada, ele tem que ir pro banco, botar o John Kennedy lá e pronto. Eu não acho que isso seja a solução. Eu acho que o Fernando Diniz deveria pegar o Germancano e falar assim, Germancano, jogue mais centralizado. Não precisa você voltar o jogo todo. Se um jogador ficou lá na frente, sei lá, caído, machucado, você puder voltar, você volta pra ajudar a marcação. Mas não precisa voltar o tempo todo. Eu acho que essa deveria ser a conversa com o Germancano pra tentar resolver esse problema. Eu vou fazer outro vídeo mais a fundo sobre isso, tá? O Germancano deu assistência pro gol do Marcelo, fez um pivô ali perfeito. O Marcelo toca pro John Kennedy, o John Kennedy faz a parede e toca de volta pra ele. Depois ele faz a tabela com o Germancano que faz o gol. O Marcelo faz o gol. E pra finalizar o vídeo, é isso mesmo, pra finalizar o vídeo eu vou abrir pra vocês aqui as estatísticas. Eu vou fazer outro vídeo sobre o Germancano mais aprofundado, tá? Mas se você quiser deixar nos comentários a sua opinião sobre o Germancano, vai ajudar. Se você acha que ele precisa ir pro banco ou você acha que ele precisa mudar o jeito de jogar. Fluminense na fase de grupos da Libertadores. 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates. 0 derrotas, 9 gols marcados, 5 gols sofridos. Líder do grupo com 14 pontos, 4 pontos a mais do que o ano passado. O Fluminense ano passado fez 10 pontos na fase de grupo. Artilheiros Marquinhos e Marcelo, 2 gols cada. E o garçom, líder de assistência, é o John Ares. Lembrando, não é normal o Marcelo ficar fazendo gol no Fluminense. O normal é a gente ver o John Ares, é o Cano, que não estão na sua curva de alto desempenho, tirando o Marcelo. O Marcelo, ele tá numa crescente impressionante. Forma física, de mentalidade dentro de campo, de intensidade. O Marcelo realmente tá... No Fluminense é o melhor momento dele, indiscutível. É o melhor momento do Marcelo hoje no Fluminense. Galera, coloca nos comentários o que você achou desse jogo, o que a gente pode melhorar, o que precisa mudar. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativa as notificações também para todo vídeo que eu postar aqui você ser o primeiro ou a primeira a saber e receber aí no seu celular ou no seu computador, enfim. Tamo junto, vamos pra cima e até o próximo junto. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores. Valeu!